Olá mais uma vez, essa é a nossa aula de número 18 e hoje nós temos aqui o tema de resistência das argilas. Essa será uma aula dividida em duas partes. Então na aula de hoje eu irei abordar aqui a parte 1, que trata justamente do ensaio traxial, que é um ensaio comum realizado em amostras de solos argilosos. Aqui no nosso programa de aula, nós iremos ver o ensaio traxial, desde o equipamento até com o proceder durante o ensaio, e veremos alguns tipos de ensaios triaxiais. Em relação ao ensaio triaxial, nós temos aqui alguns conceitos. O ensaio ele é um dos ensaios mais precisos, né, para a determinação das propriedades de tensão e deformação e resistência dos solos em laboratório. Não só um dos mais precisos, mas também um dos ensaios mais complexos que nós temos na mecânica dos solos. Por quê? Porque é um ensaio que envolve algumas das propriedades do solo, como por exemplo percolação, como por exemplo adensamento e também a resistência do solo. Então, num único ensaio você vê os três pilares principais aqui da mecânica dos solos. Aqui algumas vantagens. O procedimento ele não impõe um plano de ruptura como um ensaio de cisalhamento direto. Então nós vimos na aula anterior, na aula de laboratório, que o ensaio de cisalhamento direto ele impõe um plano horizontal para avaliar a resistência do solo. No ensaio traxial não é feito isso. A ruptura do solo acontece num plano de menor resistência para um dado nível de tensões. Existe aqui um controle da poropressão no corpo de prova. No ensaio de cisalhamento direto, vocês viram que não tem controle nenhum em relação ao que acontece nas poropressões no corpo de prova. Já no ensaio triaxial, vocês irão ver que é um ensaio totalmente controlado, principalmente em relação à poropressão que ocorre durante o ensaio. O estado de tensões da amostra pode ser acompanhado durante todo o procedimento. O equipamento é o mais versátil às exigências estudadas, e isso a gente vai ver na parte 2 da nossa aula de hoje, né, em que situações você pode aplicar o traxial. Aqui nós temos a preparação da amostra. Normalmente os ensaios traxiais eles são feitos em amostras indeformadas. Amostras essas que podem ser obtidas, por exemplo, por tubos amostradores, né, tubos Shelby, como vocês estão vendo aqui. Então são tubos metálicos em que são cravados no solo para retirar uma determinada amostra de solo. E aqui, como vocês podem observar, né, na ponta do tubo, normalmente é colocado algum material isolante, como por exemplo parafina, para evitar perda de umidade e preservar a amostra que está inserida aqui neste tubo. Obviamente que as amostras, gente, não necessariamente precisam ser retiradas de tubos como este. As amostras também podem ser obtidas por meio de blocos indeformados, pode ser inclusive montada, né, compactada uma amostra de material deformado, certo? Então, existem inúmeras possibilidades aqui para montar um corpo de prova. Aqui é só um detalhe da extrusão da amostra. Então, ao chegar no laboratório um tubo como esse, é feita uma extrusão para a retirada dessa amostra de solo. Após a retirada, utilizando aqui um molde, como vocês podem ver aqui pela foto, o corpo de prova tem suas faces cuidadosamente talhadas. Após a configuração de uma geometria cilíndrica, conforme vocês estão vendo aqui, o corpo de prova é colocado aqui na base de uma célula triaxial. Essa amostra é envolvida com uma membrana. Essa membrana é um material impermeável que vai isolar completamente a nossa amostra. E por fim, a célula traxial ela é preenchida, né, nessa parte externa que é o corpo de prova, com água. Essa água ela vai simular o confinamento do solo. Aqui tomei um vídeo de demonstração do ensaio. Nós temos aqui então a amostra que será ensaiada em laboratório. Então, vocês estão vendo aí um laboratorista manuseando esse amostrador que está contendo aí a amostra. Neste caso aí desse amostrador, vocês podem observar que é um amostrador bipartido. Ele está retirando aí uma das laterais desse
equipamento. Aqui um detalhe da amostra, vocês podem ver que ela é um pouco brilhosa lateralmente. Por quê? Porque normalmente é colocado um material como graxa, como silicone, para facilitar a retirada dessa amostra nesse molde. Vocês estão vendo aí o manuseio com muito cuidado para preservar a estrutura do solo. Aqui nós temos um detalhe, turma, da célula triaxial, conforme vocês estão vendo. Então, turma, essa imagem de cima dessa câmera, vocês podem observar a base da célula triaxial. Então, por essa base, gente, você pode ver o seguinte. Nós temos aqui algumas torneiras, certo? E essas torneiras elas estão conectadas a alguns furos aqui nessa base. E cada uma dessas torneiras tem alguma finalidade. Por exemplo, essa torneira aqui, ela está conectada a este furo aqui nesse pedestal, onde vai ficar o corpo de prova, certo? Assim como esta outra torneira aqui, também está conectada a este outro furo nesse pedestal, onde irá ficar o corpo de prova também. Nós temos aqui essa outra torneira que é conectada à parte externa aqui da câmera triaxial. A mesma coisa aqui dessa outra torneira. E por fim, essa torneira aqui é conectada a esta mangueira, certo? Que é ligada ao cabeçote do corpo de prova. Então, turma, a primeira coisa que será feita é o seguinte: a colocação de uma pedra porosa, certo? Essa pedra porosa é colocada aqui na base para justamente evitar processos erosivos aqui durante o ensaio. Por quê? Bem, a base aqui, gente, vocês viram que tem um furo. Esse furo ele vai aplicar uma pressão de água no corpo de prova. E aí a finalidade da pedra porosa é justamente dispersar essa pressão dessa água uniformemente ao longo da superfície do corpo de prova. É basicamente isso, para evitar processos erosivos. Então, se você concentrar uma pressão de água em um único ponto, vai acabar erodindo a base da amostra que será colocada aqui. Então, a pedra porosa ela tem justamente esta finalidade. Aqui o detalhe. Então, o laboratorista está colocando agora a amostra sobre essa pedra porosa. E aqui o detalhe dele colocando uma membrana impermeável em volta do corpo de prova, certo? Então, essa membrana ela vai evitar com que a pressão de água que seja aplicada no interior do corpo de prova, ele vaze para fora, para o sistema. E também vai evitar que a pressão da água que vai ficar em volta do corpo de prova, simulando confinamento, entre na nossa amostra de solo. Após a colocação da membrana, ele vai colocar uma liga para pressionar a base e garantir o isolamento dessa membrana em relação ao corpo de prova. Aqui no topo ele vai colocar outra pedra porosa, porque também será aplicado pressões no topo desse corpo de prova. Mais uma vez ele está colocando mais uma liga aí, para garantir a impermeabilização, o isolamento da nossa amostra. Por fim, ele vai fechar aí a célula traxial, conforme vocês estão observando. Depois de fechada, vocês podem observar, gente, que a célula traxial ela tem algumas mangueiras conectadas a ela. E por esse sistema, ele vai aplicar, ele vai encher a câmara traxial com água, certo? Então aí alguns detalhes do procedimento. E aí, ao abrir a torneira, essa água vem de um reservatório aí do equipamento e vai preenchendo completamente essa parte externa. Então, essa membrana, gente, tem justamente essa finalidade de evitar que essa água externa entre no corpo de prova. Turma, apesar de o vídeo e as fotos terem dado uma ideia de como é que é feita a montagem de uma célula traxial, muitos detalhes ainda não foram passados para vocês. Então, nesses próximos slides, eu vou estar mostrando aqui algumas etapas do ensaio traxial de forma bem simplificada para que vocês possam compreender melhor o que é um ensaio. A primeira etapa que nós iremos ver aqui é um resumo da montagem da célula que vocês já viram aí pelo vídeo.
Então, nós temos aqui a base da célula triaxial, nós temos aqui uma pedra porosa, além da pedra porosa, nós temos aqui a amostra de solo, no topo outra pedra porosa, depois um cabeçote, certo? Que mais? Essas linhas amarelas, elas vão representar aqui justamente a membrana que está impermeabilizando aí em torno da nossa amostra de solo. Aqui alguns detalhes de ligas, né, prendendo em cima e embaixo e garantindo, né, o isolamento dessa amostra. Uma mangueira conectando esta válvula aqui da base ao cabeçote. Fechamos aqui a célula triaxial e concluímos a montagem da célula. Vocês viram aí o detalhe no vídeo, né, que através da água de um reservatório, todo esse interior aqui da célula triaxial é preenchida com água. Então vamos fazer isso. Então vejam bem, aqui nós temos 3 torneiras. Nós temos essa torneira que está ligada na parte superior da nossa amostra. Nós temos essa torneira que está ligada à base inferior. E nós temos apenas essa torneira conectada aqui à parte externa da célula triaxial. Então nós vamos conectar uma mangueira a esta válvula. Então vamos abrir a nossa válvula e a água vai começar a percolar aqui pelo sistema de mangueiras e preencher completamente, né, o interior da minha célula triaxial. Uma vez preenchida, basta fechar essa torneira e já está concluído a montagem da nossa célula triaxial. A próxima etapa que nós iremos ver é a saturação por percolação. Vocês já devem ter visto em outras aulas que o solo ele perde resistência quando ele é saturado. Então, em um ensaio de laboratório, cuja finalidade é determinar os parâmetros de resistência, a gente tem que analisar o solo em seu estado crítico. Nesse caso aqui, nós temos que saturar o nosso solo, que é justamente com a saturação que ele vai atingir os menores níveis de resistência possíveis. A saturação por percolação, nós iremos fazer por fluxo ascendente. Então, nós iremos fazer aqui uma saturação, gente, de baixo para cima. Por quê? Porque esse processo de saturação por fluxo ascendente, ele é um pouco mais eficiente. À medida que a água vai preenchendo os vazios, né, de baixo para cima no corpo de prova, o ar que está aqui presente no interior do meu corpo de prova, ele pode sair aqui por cima do cabeçote, certo, gente? Então, a ideia é fazer esse tipo de saturação. Então, vamos conectar aqui a mangueira a esta outra torneira. Vamos abrir a torneira. Depois de aberto, a água vai começar a penetrar na célula e vai começar a saturar o corpo de prova. Ao atingir o topo, como essa torneira aqui ela também está aberta, a água vai começar a sair pelo topo, preencher aqui a mangueira e começar a extravasar aqui do outro lado. Então, turma, essa saturação por percolação, normalmente a gente deixa aí um período mínimo de 4 horas. É lógico que depende muito do tipo de solo. Alguns solos, por exemplo, um pouco mais argilosos, que tem uma dificuldade muito grande de saturar, a gente pode deixar, inclusive, um pouco mais para tentar promover uma melhor saturação possível. Passado esse tempo, nós fechamos aí a torneira, fechamos aqui também e desconectamos do reservatório. Concluída a saturação por percolação, gente, a próxima etapa do nosso ensaio é promover o que a gente chama de saturação por contrapressão. Por quê? Apesar da saturação por percolação ela ser até mais eficiente que a saturação de inundação que a gente viu no ensaio de cisalhamento direto, em muitas situações a amostra de solo ela não satura completamente. Então, se você, por exemplo, olhar aqui o detalhe dessa amostra, nós vamos ter aqui partículas de solo, a água em volta e alguns gases oclusos, gente, ainda no interior desse corpo de prova. Então,
a percolação ela não permite que todos os gases oclusam sejam removidos. E havendo a presença de gases aqui, né, de ar ainda presente nesse interior do corpo de prova, isso faz com que o corpo de prova não esteja 100% saturado. E aí vocês podem se perguntar, bem, a percolação ela não foi capaz de retirar alguns gases, né, que ficaram oclusos aqui no meu interior do corpo de prova. Então, como é que a gente procede? Como é que a gente garante que esse solo fique completamente saturado? Bem, a resposta ela é bem simples. Inclusive, é uma resposta que vocês já se depararam diversas vezes no dia a dia de vocês. Quem de vocês já não foi no supermercado e comprou, por exemplo, um refrigerante? E o refrigerante, após aberto, vocês sabem que ele libera gases, certo? Por quê? Antes de abrir o refrigerante, esses gases que estão ali no produto, eles estão completamente dissolvidos no líquido do refri. E essa diluição desses gases é justamente por conta de uma grande, né, de uma elevada pressão que está presente ali no interior da garrafa. Tanto é que você, antes de abrir, você pode observar que a garrafa é bem rígida, né? Essas garrafas PET, elas ficam bem rígidas devido à grande pressão interna. E quando você abre a tampa, toda essa pressão sai e todos os gases vêm à tona. Essa é a chave para nós procedermos aqui no nosso ensaio. A ideia aqui é aplicarmos uma grande pressão de água de forma que esses gases se dissolvam durante o processo, ok? Então, como é que nós iremos fazer esse procedimento? Bem, gente, durante o ensaio, nós temos um outro equipamento que ele irá aplicar pressões de água na minha célula traxial. Então, a partir desse equipamento, nós vamos conectar uma mangueira a esta torneira aqui. Então, nós iremos aplicar uma pressão U no topo do corpo de prova. Então, ele está aqui aplicando a pressão. Eu vou abrir essa torneira. Aberta a torneira, ele vai começar a aplicar a pressão no sistema. Então, está aqui aplicando a pressão. E dependendo da magnitude dessa pressão, gente, ela vai ser o suficiente para dissolver todos os gases que ainda estão inseridos ali no meu corpo de prova úmido, né? Para conseguir, assim, saturar a nossa amostra. E essa pressão, gente, ela inclusive não só é aplicada aqui no topo, mas ela passa pelo corpo de prova inteiramente, chega aqui na base e ela pode ser medida aqui nessa outra torneira que está ligada à parte inferior do corpo de prova. Então, se, por exemplo, você conectar um medidor de pressão ou um transdutor de pressão, que é um equipamento que vai medir a pressão de água, na hora que você abrir aqui essa torneira, ele vai marcar a pressão que está atuando aí no interior do corpo de prova. Turma, agora temos um pequeno problema. Se eu aplicar uma grande pressão de água no interior do corpo de prova, provavelmente o corpo de prova ele vai inchar, inchar, inchar e explodir, como nesse exemplo aqui desse desenho, certo? Então, o que nós podemos fazer? Antes de nós aplicarmos essa pressão, nós também temos que aplicar uma pressão externa ao corpo de prova. Então, eu vou vir aqui com outra mangueira. Essa mangueira também vai ser aplicada uma pressão de água, agora aqui ó, na parte externa da câmara traxial. Vou aplicar a pressão sigma 3, conforme vocês estão vendo aí. Vou abrir aqui a torneira. E essa pressão será transmitida para o interior da minha câmara traxial. E ao redor de todo o corpo de prova será aumentada a pressão em sigma 3. Agora um detalhe, gente. Essa pressão sigma 3 ela tem que ser pelo menos maior ou igual à pressão U. Por quê? Porque nós temos que garantir, turma, que a integridade da estrutura do corpo de prova se mantenha. E por que que sigma 3 tem que ser maior ou igual a U? Bem, vamos ver um exemplo com números reais, certo? Vamos supor, gente, que no interior do corpo de prova, eu estou aplicando aqui ó, 100 kPa. E em volta do corpo de prova, né, na nossa tensão confinante, nós também estamos aplicando 100 kPa. Se nós calcularmos a tensão efetiva que está atuando aí no corpo de prova,
Nós temos o que? A tensão total é 100 e a poropressão é 100. Então, a nossa tensão efetiva vai ser zero. O que quer dizer um solo com uma tensão efetiva zero? Quer dizer que o solo ele não vai sofrer deformação. Se não sofre deformação, não sofre ruptura e não sofre alteração nenhuma na estrutura do solo. Então, basicamente é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos deixando o corpo de prova com uma tensão efetiva nula. E, obviamente, se nós estamos aplicando aqui uma pressão interna de 100, o transdutor aqui de pressão que está conectado à base também vai marcar 100 kPa. Então, turma, deu para compreender perfeitamente aqui o intuito da saturação por conta-pressão. É lógico que esse valor de 100 kPa, gente, é apenas um exemplo. Vocês podem se perguntar qual é a pressão necessária. Depende muito do tipo de solo. Alguns solos arenosos, por exemplo, eles com 100, 150, até 200 kPa de pressão interna, ele já atinge um grau de saturação de 90, 95%, que é o mínimo que a gente normalmente trabalha. Eu já vi, por exemplo, alguns solos argilosos aqui no laboratório que foi necessário 300, 350 kPa de pressão para você ter uma saturação de, por exemplo, 95%. Ok, gente? Concluído aqui o processo de saturação por conta-pressão, vamos à próxima etapa, que é o adensamento. Então, turma, nós vimos que para acontecer adensamento, o que é preciso? A tensão efetiva não pode ser igual a zero. Então, do jeito que está aqui, você não tem adensamento, você não tem deformação do solo, você não tem alterações na estrutura do solo. Então, temos em mente que, para termos um processo de adensamento, a tensão efetiva tem que ser maior do que zero. Então, turma, o que nós vamos fazer aqui? Assim como no cisalhamento direto, pode-se aplicar tensões efetivas confidantes de 50, 100, 200, 400. Depende da tensão ou do nível de tensões que você queira estudar, certo? As tensões mais comuns que nós utilizamos no laboratório é tensões de 50, 100 e 200 kPa. Suponha que neste ensaio nós iremos aplicar 100 kPa de tensão efetiva. Para aplicarmos 100 kPa de tensão efetiva, gente, o que nós vamos fazer? Bem, a pressão interna no corpo de prova a gente não pode reduzir, porque se nós reduzirmos essa tensão, o solo passa a ficar não saturado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar a tensão confinante. Então, nós vamos aumentar de 100 para 200. Por que de 100 para 200? Porque a tensão efetiva vai ser 200 menos 100, que vai dar os 100 kPa de tensão que eu quero. Vocês devem ter visto, e eu recomendo que vocês acessem a aula de laboratório de adensamento, em que nós fazemos esse processo de adensamento em uma célula triaxial. E nós vimos nessa aula que, se o solo estiver saturado, se nós dermos um delta, por exemplo, de 100 kPa, ou seja, nós fomos de 100 para 200. E nós estamos aqui restringindo, gente, ó, a drenagem. Então, a água não tem para onde sair. A água que está aqui no interior do corpo de prova, ela não tem para onde sair. Então, o que acontece? Se nós aumentarmos a pressão de 100 para 200, a pressão interna aqui no corpo de prova ele também vai aumentar. E vai aumentar, gente, na mesma proporção. Então, se nós aumentamos 100 kPa na tensão confinante, a pressão aqui no interior do corpo de prova também vai aumentar em 100 kPa. Isso é um princípio básico do adensamento que nós vimos na nossa primeira parte do nosso curso. Então, a água está aqui sob pressão querendo sair, mas ela nem pode sair por baixo, porque por baixo aqui está conectado a esse equipamento transdutor, nem pode sair por cima, porque aqui eu fechei essa válvula, e nem pode sair pela membrana, já que a membrana é impermeável, ok? Então, o que acontece? Se nós abrirmos aqui essa válvula, a água que está aqui sob pressão ela vai começar a sair. Só lembrando aqui, princípio mecânico de Terzak, tá? Quando essa água começar a percolar,
o corpo de prova ele vai reduzir a pressão interna e, consequentemente, vai ocorrer deformações. Então, vamos aqui. Eu abri aqui a torneira. A água vai começar a fluir e voltar para o sistema. Esse volume de água, gente, que volta para o sistema, ele pode passar, por exemplo, por uma bureta e ser medido, essa variação de volume. Não só vai acontecer, gente, essa expulsão de água, nós vamos ter uma redução de volume conforme a água é expulsa do corpo de prova. Então você tem aqui uma redução de volume tanto lateral, como também em termos de altura. E a pressão aqui, gente, que estava marcando 200, ao longo do processo de adensamento, ele vai reduzindo até voltar à pressão que nós estamos aplicando de 100 kPa. Quando estabilizar as deformações, o processo de adensamento atingiu o seu final. Por fim, o último processo que nós vamos ter aqui, que é de ruptura. Então nós temos aqui uma prensa, nós vamos colocar a célula triaxial sobre esse equipamento. Aqui em cima, gente, nós vamos ter um anel dinamométrico, a gente já viu para que serve o anel no ensaio de cisalhamento direto. E logicamente, né, que todo esse sistema ainda está sendo alimentado aqui, então as pressões ainda continuam sendo preservadas, né, tanto a pressão interna no corpo de prova, quanto na pressão aqui externa, né, na célula triaxial. Só que para esse processo de ruptura, apenas vamos ignorar esses equipamentos, ok? Esse corpo de prova, gente, para romper, ele vai romper por compressão, semelhante ao que nós fazemos aí em materiais de construção, quando nós rompemos um corpo de prova de concreto. Então, essa prensa ela será deslocada verticalmente. Aqui só uns limites para nós sabermos quanto ela vai deslocar. Então, ligando a prensa, vamos comprimir o corpo de prova. Você vai ter aqui uma deformação axial, que é equivalente a esse deslocamento vertical dessa minha prensa. Em relação aqui ao anel dinamométrico, vocês sabem que esse equipamento ele é flexível. Então, ele também, devido a essa compressão que está acontecendo aqui na célula triaxial, ele vai se deformar um pouco, ok? Sabendo dessa deformação do anel, expressa aí pela letra delta, você pode calcular a força que está sendo exercida no anel. Essa força é justamente essa deformação que ele vai sofrer diametralmente aqui, vezes a constante deste anel. Multiplicando pela área, você vai ter um valor de tensão. Agora, turma, vem a primeira questão. O que o anel dinamométrico realmente está medindo aqui no ensaio triaxial? Que tensão é essa que está sendo mensurada? Nós vimos na aula de círculo de Mohr que um corpo de prova ele sofre, né, tensões horizontais, que eu chamo aqui de σ3, e tensões verticais, que eu chamo aqui de σ1. Ok? As tensões horizontais, essa tensão confinante que nós aplicamos aqui no interior da minha célula triaxial. E aí vocês podem afirmar o seguinte, então a pressão que está sendo aplicada aqui na vertical é σ1. Né? Então você tem uma pressão comprimindo o corpo de prova, σ1, e você também tem uma reação com a mesma intensidade, né, com sentido oposto aqui, aplicando no anel e deformando este anel. Bem, não está completamente certo, gente. Por quê? Porque além da tensão σ1, nós também temos tensões comprimindo o corpo de prova, aqui em cima do cabeçote, ó, com o mesmo valor de σ3. Então, gente, a resultante aqui verticalmente, ela vai ser a tensão σ1 menos σ3. Então, o que nós temos aqui, gente, é a famosa tensão desviadora. O que o anel mede aí é a tensão σ1 menos a tensão σ3 aqui da célula triaxial. Em termos de resultados, nós temos o seguinte. Conforme ocorre a deformação axial, ou seja, o deslocamento da minha prensa na vertical, comprimindo o meu corpo de prova, a tensão desviadora, que é medida ali pelo anel dinamométrico, ela aumenta. E ela vai aumentando até um pico. E neste pico acontece a ruptura do solo. Certo, gente?
Então, para cada ponto dessa curva, nós temos um dado de tensão aqui, σ1 menos σ3. Mas o que vai interessar realmente a gente é a tensão desviadora máxima, ou seja, a tensão desviadora que está acontecendo ali no momento da ruptura. A tensão desviadora no estado crítico do solo. Certo, gente? Então, é isso aqui a informação que nós precisamos determinar durante a realização do ensaio. Obtendo aqui a tensão desviadora máxima, bem, σ3 a gente sabe qual é o valor. Nós estamos aplicando 100 kPa de tensão efetiva na tensão σ3. Se você sabe a tensão σ3 e você sabe a tensão desviadora, você descobre σ1. Então, gente, num gráfico de círculo de Mohr, nós temos aqui a tensão σ3, nós temos σ1, que eu obtenho a partir da tensão desviadora, e aí eu gero um círculo de Mohr com esses dois pontos. Fizemos um ensaio para uma tensão confinante de 100 kPa, uma tensão efetiva confinante de 100 kPa. Nós podemos repetir o ensaio para uma tensão confinante de 200 e de 400 kPa. Então, gente, nós vamos repetindo, nós vamos fazendo esse ensaio para diferentes tensões confinantes. E cada tensão confinante vai me dar um círculo de Mohr. A partir desse círculo de Mohr, eu posso traçar uma envoltória tangenciando esses círculos. A inclinação dessa envoltória é o ângulo de atrito. E o intercepto da minha ordenada é a minha coesão. Tipos de ensaio traxial. Bem, gente, nós temos basicamente 3 tipos de ensaio traxial. Ok? Lógico, não tem apenas esses 3. Tem até alguns outros mais, um pouco mais complexos e um pouco mais específicos. Mas os mais tradicionais são esses 3 que nós iremos ver aqui. O primeiro ensaio trata-se do ensaio adensado e drenado, na condição isotrópica C e D. Certo, gente? Isotrópica por quê? Porque nós estamos aplicando uma pressão igual, durante o processo de adensamento em todas as direções. Certo? Você não tem anisotropia durante o adensamento nesse ensaio. Vocês vão ver em alguns livros, por exemplo, como o livro do Dasco, o livro do Souza Pinto, a nomenclatura de ensaio CD. É a mesma coisa. Só que atualmente nós estamos adotando essa nomenclatura de ensaio também isotrópico. Neste ensaio, gente, nós vamos permitir a drenagem, nós vamos aplicar uma pressão confinante e esperar que o corpo de prova adense, ou seja, nós vamos ter um processo de adensamento. A tensão axial ela é aumentada lentamente para que a água sob pressão possa sair. Então, desta forma, não são gerados novos excessos de pressão neutra durante o carregamento. Então, gente, durante o cisalhamento, não temos geração de pressão neutra. É empregado em análise de resistência de solos permeáveis. Então, solos mais arenosos, é mais comum você fazer um ensaio desse tipo, que é um ensaio CD, ok? Para solos argilosos, nós normalmente fazemos outros tipos de ensaio. Aqui é só um esquema, gente, para vocês entenderem melhor o que é o ensaio de adensamento drenado. Bem, o corpo de prova ele passa por saturação, passa por adensamento. Quando nós vamos romper o corpo de prova, essa válvula aqui, gente, ela é deixada aberta, permitindo a drenagem, certo? Então, no decorrer do ensaio, nós vamos comprimindo aqui o corpo de prova verticalmente, vamos rompendo esse corpo de prova e toda a água que está aqui dentro, gente, ela é expelida, ela é mandada para o sistema, ou seja, ela é permitida a drenagem. Você não tem acréscimos de pressão durante o cisalhamento, durante essa compressão. Tá? A representação gráfica, nós temos aqui um ciclo de Mohr em termos de tensões totais, e como não temos geração de poropressão durante o processo de adensamento, gente, essas tensões totais vão ser iguais às tensões efetivas, ok? Então, na representação gráfica, você obtém aí a coesão e o ângulo de atrito
dessa envoltória aí, tangenciando os círculos de Mohr deste ensaio. Aplicações. Bem, normalmente, por exemplo, barragens, principalmente barragens com solos não muito permeáveis, é uma boa aplicação para um ensaio adensado e drenado. Neste exemplo aqui, essa barragem, por exemplo, ela pode já estar em operação por um longo tempo, ou seja, o adensamento já aconteceu e a drenagem ela é permitida. Então você está vendo aqui, ó, uma linha de percolação, né, percolando aqui pelo maciço. Então, gente, se você analisar, por exemplo, uma ruptura desse talude, essa ruptura ela vai se dar numa condição adensada e drenada, certo? Ensaio adensado e não drenado, isotrópico, C e U. Mais uma vez, a nomenclatura de isotropia é adotada aqui, mas em alguns livros, como Souza Pinto e o Das, vocês podem encontrar apenas a sigla CU, que é de consolidado e não drenado, em inglês, tá? Então, turma, o ensaio ele é um ensaio rápido e pré-adensado, então a amostra ela passa por um processo de adensamento. Aplica-se a pressão confinante e espera que o corpo de prova adense. Neste ensaio, carrega-se axialmente sem drenagem, então a compressão do corpo de prova se dá sem drenagem. E nessa etapa, as pressões neutras podem ser medidas e os resultados são reportados em termos de tensões totais e efetivas. É empregado para análise a curto e longo prazo de resistência ao cisalhamento de solos de baixa permeabilidade consolidados. Mais uma vez aqui exemplificando, gente, a amostra de solo ela passa por saturação, passa pelo adensamento, só que durante a ruptura, gente, essa válvula que estava aberta aqui, ela passa a ser fechada. E aí o corpo de prova passa a ser comprimido. E o que acontece, gente, quando você comprime um corpo de prova e não permite a drenagem? Você não permite que essa água que está aqui, saturando o corpo de prova, ele saia. É bem intuitivo imaginarmos que a pressão, né, dessa compressão vai fazer com que aumente a pressão da água aqui no interior do meu corpo de prova. Então, turma, a pressão resultante aqui durante o ensaio vai ser a pressão que nós estamos aplicando, U, mais um ΔU. A representação gráfica da seguinte maneira. Nós temos aqui um círculo de Mohr em termos de tensões totais. E aqui a envoltória com um ângulo de atrito e a coesão correspondente. E como vocês viram, gente, durante esse ensaio é gerado um ΔU, é gerado poropressões. Então, a tensão efetiva ela vai ser essa tensão total menos ΔU. Isso vai fazer, por exemplo, que o círculo de Mohr efetivo, gente, ele seja deslocado para a esquerda. Por quê? Porque, por exemplo, a minha tensão principal maior, σ1, efetiva, marcada aqui por esse ponto, ela vai ter uma distância ΔU. Ou seja, essa tensão efetiva vai ser a tensão total menos ΔU. A mesma coisa vale para σ3. O σ3 aqui efetivo, ele vai ser o σ3 total menos ΔU. Então, gente, a envoltória de tensões efetivas, ela vai ter um outro parâmetro de resistência. Então, na hora de traçar essa envoltória, nós temos aqui um ângulo de atrito filinha, que é um ângulo de atrito efetivo, e a coesão, que normalmente ela é bem próxima da coesão em termos de tensões totais. Aqui algumas aplicações. Um exemplo que eu dou aqui para vocês para um tipo de aplicação para um ensaio adensado e não drenado é um talude, por exemplo, de solo argiloso. Então, neste caso aqui, por exemplo, se você escavar o pé desse talude, o que pode acontecer? Esse talude ele pode vir a romper, certo? E essa ruptura, gente, como ela se dá de uma forma muito rápida, né, não dá tempo, por exemplo, desse solo ele drenar, né, haver drenagem durante o processo de ruptura. Por quê? Porque um solo argiloso ele tem normalmente uma baixa permeabilidade, então dependendo dessa solicitação, dessa carga, né, ele pode vir a romper gerando aí, no caso, poropressões, ok? E a questão aqui, gente, se você tem um talude
já há bastante tempo aí consolidado na natureza, então ele já está num estado adensado. Então, o ensaio aqui, se você fosse analisar, por exemplo, uma possível ruptura, você teria que aplicar um ensaio adensado, já que a condição aqui de campo, nós admitimos que ele já está um solo adensado, e no caso aqui, em termos de drenagem, uma situação não drenada. Por quê? Porque o solo argiloso ele tem uma baixa permeabilidade e não permite, não irá permitir a drenagem durante o processo de ruptura. O processo de ruptura vai ser tão rápido que não vai ter tempo hábil de promover, de permitir a drenagem e, consequentemente, reduzir as poropressões que podem ser geradas durante essa ruptura. Por fim, turma, nós temos um ensaio não adensado e não drenado, o U. Aqui algumas características: o corpo de prova é submetido a uma tensão de confinamento e em seguida a um acréscimo de tensão, sem se permitir qualquer tipo de drenagem. Não é permitido adensamento. O teor de umidade permanece constante e se o corpo de prova estiver saturado, não haverá variação de volume. O ensaio é interpretado em termos de tensões totais. E independente das pressões confinantes no ensaio, gente, todos os corpos de prova terão uma mesma tensão confinante efetiva. Todos apresentarão o mesmo desempenho e, consequentemente, a mesma resistência. O que isso quer dizer? Se você analisar a envoltória de um ensaio não adensado e não drenado, para todas as tensões que você analisar, você vai ter mesmas resistências. Ou seja, um ensaio como esse, você vai ter um ângulo de atrito igual a zero, e a resistência vai se dar puramente em termos de resistência coesiva. Aqui um exemplo de uma aplicação como essa. Por exemplo, se nós temos novamente um solo argiloso, e nós carregamos aqui esse solo através de uma sapata, por exemplo, essa sapata, gente, esse carregamento, ele pode provocar uma ruptura nessa fundação. E vocês sabem que, por exemplo, um solo argiloso, ele leva bastante tempo para adensar. Então, por exemplo, se você aplicou aqui uma carga de um carregamento qualquer, esse solo veio a romper, essa ruptura se deu de uma forma não adensada e não drenada. Isso por quê? Porque o processo de adensamento normalmente pode levar meses e até anos para acontecer, dependendo do material. Por isso que nessa situação é uma situação não adensada. E por que a condição aqui, gente, é não drenada? Porque o solo é um solo argiloso, é um solo de baixa permeabilidade. Então, durante a ruptura, gente, também não temos tempo hábil de haver a drenagem e, consequentemente, haver dissipações de tensão neutra. Bem, então, com isso nós terminamos a nossa aula de hoje. Essa aula foi baseada aí no capítulo 12 do livro do Das. Aqui um detalhe do capítulo para vocês darem uma olhada em casa. E na parte 2 dessa aula nós iremos concluir esse assunto de resistência ao cisalhamento. Muito obrigado a todos e até um próximo vídeo.